Ei, parado aí. Já pensou em sair da rotina e conquistar a liberdade que sempre quis longe da CLT? Com a Cyberclass do Peter Jordan, aprendi a ganhar dinheiro no YouTube e TikTok sem precisar mostrar o meu rosto. Quer saber como fazer o mesmo? Clique no link na descrição e transforme de vez a sua vida. Bom, e uma coisa que a gente tava falando, uma coisa que a gente, tocou no assunto antes aqui, e, é um bom assunto pra gente falar ao vivo, né? Como vários outros. Cara, quando a gente fala em tecnologia hoje, tecnologia de ponta, quem tá mandando no mundo em tecnologia, porque eu tive a sensação, quando eu era menor, falava em tecnologia, bagulho sinistro, futuro, a gente tava falando de Japão, 90 e pouquinho e tudo mais. Sim. Hoje, quando a gente fala em tecnologia de ponta, onde que tá essa tecnologia de ponta? Ela tá nos Estados Unidos, tá na China, tá onde? Cara, tem uma discussão, assim, grande, que a gente tava até batendo papo e eu quero escutar ali o Sergião também falar, que hoje a gente tem dois grandes expoentes, não tem jeito, continua sendo os Estados Unidos, né, ponteira das coisas, ele consegue produzir lá tecnologia, não é à toa que a grande nova super mega blaster empresa gigante é a OpenAI, com ChatGPT, tudo, então ali continua criando várias tecnologias que são mais conhecidas globalmente e elas ganham mais capilaridade porque ela tem mais fácil de se adaptar. Mas é inegável que a China, até mesmo pelo ambiente bem controlado que a China tem ali, existe muita tecnologia desenvolvida, muita coisa que a gente não tem nem ideia que tá, cara, no mercado. Não, quando eles soltaram o DeepSeek, foi um susto pra todo mundo, Exato. Né? Eles já deviam estar trabalhando naquilo há muito tempo, né? E eu sempre fazia programa, eu perguntava, cara, e a China? O pessoal, cara, a gente não sabe o que eles estão fazendo, mas alguma coisa estão. De repente cai aquela bomba, né? Aquela porrada. E daí tem muito disso. Como a China ela tem um controle total e absoluto de informação, de tecnologia, até mesmo de formato de teste, né? Eles têm mais permissividade que algumas coisas. Exemplo, a OpenAI, a partir do momento que ela é pública, ali, não listada, né? Mas ela vem atuando público, ela precisa respeitar várias regras, né? Todo mundo fica de olho, União Europeia e tal. A China não, a China é tipo assim. Eu, na época do desbloqueio do iPhone, sabe? Trancado no meu quarto, cara, ninguém me olhando. Posso fazer o que eu quiser, posso passar um pouquinho ali dos limites das barreiras. Mas o negócio todo é que, daí amigos, né? Que a gente fala, os Estados Unidos ele tem uma tecnologia que é 50% exposta. Os outros 50% a gente não tem nem noção. A China é tipo 90% não exposta, né? O que a gente consegue ver é 10%. Será que esse jogo que eles meio que escondem é tão grande assim ou não? O que a gente vai ver? Mas que os caras são avançados, né? Assim, impressionante. É só falar do caça deles de sexta geração, que é o único do mundo, né? Exato. Então, cadê o caça de sexta geração dos Estados Unidos? Ninguém sabe, nunca apareceu. O que significa o termo um caça de sexta geração? Sexta geração é o caça que ele pode ser pilotado por piloto e até mesmo sem piloto. Esse é o sexta geração. O mais desenvolvido que a gente tem de quinta geração é o F-22, que é o americano. E aí sempre ficou nessa. E o de sexta geração, quando que vem, quando que não vem e tal. Aí a China vem e solta aquele lá. Poucas semanas depois, a Boeing ganhou um contrato com o governo americano de 20 bilhões de dólares para produzir, vamos chamar de F-47, em homenagem ao Trump, que é o 47º presidente americano. Então, por quê? Aí você fala assim, quer dizer que a China, cara, em tecnologia, a gente tá falando de tecnologia civil, mas tem a tecnologia bélica. Bélica, militar mesmo. Aonde que esses caras estão? Porque do nada aparece o F-22, um sexta geração, cara. E não é que assim, apareceu um protótipo que não era funcional. Cara, não, o troço apareceu voando lá, o cara pegando. E falando assim... E é muito louco, né? Daí, de novo, quando a gente vai falar de tecnologia, pega a guerra que a gente tá passando até hoje na Ucrânia. Cara, foi a primeira guerra que, se você parar pra ver, foi extremamente tecnológica. Quantos ataques e quantas coisas a gente falou sobre drone, tudo. E, cara, tem tecnologia dos dois lados envolvidas ali. Então, assim, de fato, a gente não tem noção... Né? Sabe aquela brincadeira de falar só a pontinha do iceberg? A pontinha mesmo. Eu acho que na China a gente só vê aqui a pontinha do iceberg. O que tá lá de baixo, cara, tem muita coisa. Então, tem muita coisa de ficar de olho, aprender. Por isso não que os Estados Unidos não tenha, tá? Também. Eu falo isso aí várias vezes. As 3 maiores empresas do setor bélico americano, que é a Boeing, Northrop Grumman e a Lockheed Martin, todas elas têm um departamento secreto. Então, a da Lockheed é famosíssimo, são Skunk Works.
Você não Vai tem. falar. Eles escrevem lá no site deles, 85% das coisas que a gente desenvolve é secreto. Sim. Então, o que está acontecendo ali? Que basicamente é soberania nacional, né? É a segurança do Estado como um todo. E não pode contar mesmo. Porque pode ser replicado. Lembra da velha e boa história da Guerra Fria? É isso, né? É a nova Hoje em Guerra dia, Fria mesmo. é a nova Guerra Fria. E essa Guerra Fria é não só arma bélica, mas controle de informação, controle de acesso, AI, tem um monte de coisa envolvida que os dois países, eles não declararam publicamente, mas hoje, quando você fala cenário geopolítico, dá pra ver que eles estão literalmente numa guerra, né? Então vai Com assim... certeza, assim, se a gente for olhar, do nível mais cru possível, assim, e aí a gente escapa um pouco do papo da tecnologia, mas nem tanto, o Trump taxando a China de maneira loucamente. Voltando pra tecnologia, ou compra o TikTok, uma empresa americana tem o controle do TikTok nos Estados Unidos, ou então não tem mais TikTok. É isso, a briga por informação, é algo adicional. E daí, de verdade, eu acho que a China, ela tem... Cara, tanta coisa que a gente não tem nem ideia que tá rodando lá. Mas tanta coisa. O lance é, quando ela expor, será que ela consegue fazer isso globalmente? Será que ela vai ter capilaridade? Será que não vai precisar ter, né, muita adaptação? Porque, de novo, funcionar na China é um negócio, que eles controlam tudo, funcionar no mundo é outro. Mas de certa forma eles meio que precisam que só que funcione na China mesmo, né? Lá tem muita gente, né, pra Pelo testar volume, suficiente, né? Pelo volume de gente, Lá sim. tem. Mas aí tem um poder envolvido, né? É verdade. E vamos lá, essa guerra fria que tá rolando, do ponto de vista de tecnologia, tem alguns boicotes que rolam pra frear a tecnologia de um ou outro. Você estava falando da OpenAI, que, putz, deixa eu abrir esse parênteses agora, porque esse que eu tô pensando agora eu vou lembrar depois. Mas esse agora, vamos lá. A OpenAI, cara, como é que eles funcionam como negócio, cara? Porque o ChatGPT, tem o plano de assinatura, não sei o quê, mas assim, toda vez que ele dá pra criar imagens ali de graça, Sim. né? E não é de graça de verdade, né? Os caras lá tem um custo. E que tem a galera que tá pagando pra você usar de graça, porque Exato. o usuário gratuito, ele não quer esse cara. Ele não quer o cara que eu brinco, né? Igual eu não. Eu pago, aliás, o plano mais caro do ChatGPT. Porque não tem igual, cara. O de 200. O de 200. Eu O também dia que faço você usar esse, cara, Muda a acabou. sua vida. Muda a sua vida Muda mesmo. mesmo. Por quê? Muda. Porque o poder de processamento e o acesso à informação é completamente diferente. Completamente. O que você tá usando grátis, ou então de vintão por mês, cara, de novo, é um cheirinho, né? Tipo um trial. É isso aí. Muda completamente. A qualidade da informação, a qualidade de construção, quando você usa lá o DeepSeek, né, que é o pensamento mesmo, fundo que a gente cara, fala. você vê o negócio funcionando, é absurdo. Você pede pra ele programar. Uma das coisas que eu mais falo nas minhas redes, e eu brigo com a galera, todo mundo tá achando que a inteligência artificial veio pra tirar meu trabalho. Porra, com a inteligência artificial eu vou ter mais tempo, vou fazer mais coisa. Eu já penso completamente diferente. Nunca no mundo a gente teve uma oportunidade tão animal de ter superpoderes. Hoje, o cara que era designer, ele pode programar, ele pode lançar o produto dele próprio, ele pode ser atendimento, ele pode ser comercial. O cara que era programador que não sabe fazer um círculo na mesa, pode ter um design animal e feito. Então a AI hoje, né, o ChatGPT, cara, te dá superpoderes. E quando você experimenta esse de 200, é animal. E da onde vem o dinheiro? As empresas, eles vendem token para as empresas para usar isso em grande escala. Exemplo, um dos grandes contratos da OpenAI no Brasil está lá no iFood com a gente. E, cara, a gente usa isso em escala para fazer um negócio absurdo de análise, predição, entre outras coisas. Então, é daí que vem o dinheiro. Se fecha a conta ou não, hoje não está fechando. Mas como qualquer empresa de tecnologia, no comecinho não tem que dar payback, mas o futuro é bem promissor. E cada API que qualquer cara desenvolve e tal, ele vai ter que usar esses tokens que são pagos, entendeu? Isso. Ele não tem como você desenvolver um API. Um API é um aplicativo que usa o ChatGPT por trás. Não importa, pode ser o iFood, pode ser a farmácia da esquina. Se o cara desenvolver um API, ele vai ter que ir para esse plano que é pago. Porque ele vai ter que pagar por token que ele está usando. E é aí que o cara ganha dinheiro. Exato. É isso aí. E daí, na teoria, qual que é o plano de qualquer empresa? A gente entrega para as pessoas, elas começam a entender que faz diferença na vida, começam a criar o hábito, começam a criar produtos e serviços em cima disso e vai subindo o precinho de pouquinho em pouquinho até todo mundo tá bem amarradinho. Que isso acontece hoje até com o próprio WhatsApp, quando você está falando de WhatsApp Business. No começo, todo mundo mandava mensagem empresa,
de graça. Hoje, para você fazer um disparo, tem o custo. E agora, até eu acho que 3 meses atrás, tal, subiu e tava todo mundo reclamando. Então, é assim que funciona. Então, a parte do OpenAI é muito mais um SaaS-zão, um serviço grande, mas que eles foram muito sagaz, que é, deixa eu montar um produto para o consumidor final, para eu conseguir ter a penetração, para todo mundo lembrar do meu produto. E quando falar... Muita eu gente acho também para quebrar também um pouco essa barreira com a inteligência artificial. Isso, o paradigma é... Porque, cara, hoje você vê, eu tenho estado aí em Brasília aí, fazendo um projeto aí que eu encontro uma senhorinha de 80 anos que está usando inteligência artificial, Nossa, cara. Muito legal. E ela fala, cara, isso aqui mudou minha vida, tá 80 anos, cara. Ela já trabalhou, já fez tudo na vida dela. E ela tá usando. O lance que o ChatGPT fez de deixar aquilo daquela maneira foi pra quebrar essa barreira aí. Ele quebrou uma barreira gigantesca, cara. E ele conseguiu trazer pra ele algo que não tem valor, que é várias pessoas que você perguntar sobre inteligência artificial, ele vai falar, o ChatGPT é isso. Ele popularizou, ele naturalizou uma coisa que, cara, não é comum. Nem quando o cara quer pedir comida. Exato, igual quando o cara quer pedir comida, ele pode pedir por qualquer lugar, mas geralmente hoje o hábito é, vamos pedir um iFood hoje à noite e tal, e daí o cara pode até pedir pelo WhatsApp, mas ele se comunica desse jeito. Total. Virou o iFood, pedir um iFood virou, é tipo, você pede um iFood. Exato, isso. Vai almoçar em casa ou vai pedir um iFood? Exato. E daí nem que ele ligue e fale assim, manda um parmegiana pra mim, mas é isso. Total. Agora eu vou defender a China aqui. Porque assim, eu usei muito DeepSeek. Não acho que tem nada demais além do ChatGPT, não. É isso. Foi aquela enxurrada no começo. Porque é de graça. Também não é, não. Também entendeu? Não. Tem os tokens. Porque tem os planos e tal, não sei o quê. Mas eu tô usando uma IA chinesa. Chama Manus. Tô ligado nessa daí, meu irmão. Cara, essa é a melhor que tem. Essa saiu pra mim, assim, eu pedi lá, eu entrei no site, fiz o processo bonitinho. Você já conseguiu? Rolou já? E aí eu peguei... Eu demorei um tempo. Mas pra mim foi essa semana, tá ligado? Alguma coisa assim, uma semana passada. Até que foi rápido. O meu também, eu fiz o meu cadastro da Manus em janeiro, que tava tipo assim, quase submundo. Eu recebi tem 2 semanas. Eu recebi umas 2 semanas também. A Manus, essa aí sim, porque ela já é um negócio a mais. Isso, é um passo. Porque ela é o tal dos agentes de IA que a gente fala. Então, o que dá pra você fazer com a IA hoje? Dá pra você usar o ChatGPT lá perguntando se o Palmeiras tem Mundial, que eu brinco com a galera, que é o que eu faço. Mas o lance da IA hoje é você fazer o que o Breno falou. O cara, ele é designer, aí ele monta uma agência usando só IAs. Cada IA vai cuidar de um setor da agência dele. E você consegue definir personas e perfil. Então você pode falar assim, eu quero um comunicador tão poderoso quanto o Nizam Guanais, toma aqui um monte de referência, programa. Põe os livros dele, os livros dele, tudo lá, tal, treinou. Você tem um Nizam Guanais virtual. Daí você pega e fala assim, eu quero um cara estilo Hans Donner pra fazer meu logo e não sei o quê. E você vai misturando essa porra e dá um ok. E, cara, eles trabalham sozinhos. E o mais louco é, você faz um job, tá? Você fala assim, como se fosse uma reunião aqui no... Você fala assim, a gente vai fazer esse aplicativo agora, tá? O agente 33 tá fazendo ali a responsabilidade do código e depois ele vai te avisar, agente 2, pra você começar a fazer o design. Os caras começam a trabalhar sozinhos. Eles começam a fazer as coisas. Então, isso daí dá pra fazer muita coisa foda, né? E a Manus, ela já é o quê? Ela já são esses agentes trabalhando ali dentro. Exato. Então você pode pegar na Manus ali no prompt dela e colocar várias tarefas, uma que não tem nada a ver com a outra, ela meio que recebe aquilo, igual o Breno falou, como se fosse um job, e ela já distribui para os agentes dentro dela, cara. Isso aí é sensacional, cara. E eles vão tomando ações e decisões sem depender de você pra te entregar um negócio meio. E você abre o monitor. E o mais legal, cara, que você abre um monitorzinho aqui e fica vendo ela trabalhar, cara. Isso é assustador. Tudo que ela tá fazendo, cara. Tudo que ela tá fazendo. Não, estou acessando tal coisa. Estou rolando a página. Ela escreve, estou rolando a página. Cara, às vezes eu perco ali uns 20 minutos da minha vida, cara. Eu achei que era só eu que fazia isso. Eu perco uns 20 minutos. Eu falo, cara, isso aqui não é possível, cara. Mas dá um exemplo de um troço legal que você pediu pro Manus fazer, então. Cara, vamos lá, vou pegar a coisa que eu faço no meu dia a dia, tá? Não é nada assim, grande absurdo. Não, uma brincadeirinha, vai. Uma brincadeirinha. Por exemplo, eu tenho meu blog, que é o spacetoday.com.br, onde eu posto notícias de astronomia e tal. É um saco ficar caçando a notícia, vendo o que é e tal. O que eu fiz? Eu fiz um promptzão, entendeu?
falando assim, ó, você vai agir como um astrônomo especialista em divulgação científica. Uhum. Você vai pesquisar esse site, você vai decidir qual que é a notícia mais relevante com base no Google Words da vida, e com base nisso você vai pegar a notícia, você vai traduzir para o português, você vai preparar a notícia de uma maneira que seja boa para o público leigo, e aí pronto, cara. Eu solto lá e aí você vê, estou acessando o site tal, estou lendo, passei agora, estou fazendo tal coisa. Cara, você vai vendo cada coisa, cara. E no final ela vai perguntando no meio, mas você não falou se você quer Post, cada ou você link quer ou um artigo, ou você quer desse jeito? Você quer que o texto seja assim ou seja assado? Você quer que eu ponha figura ou não? Eu quero figura. Aí você vê ela disparar pro outro agente, pro cara fazer a figura, o agente ali interno. Cara, esse, é um negócio esse sensacional. pra mim é o ponto principal, que quando a gente tá falando, eu tenho certeza que deve ter alguém falando assim, mas isso aí o ChatGPT faz, você programa a tarefa, ele faz tal. A diferença é que o ChatGPT é linear hoje. Você pega e ele vai seguindo. Linear, é como se fosse aquela janela, ele vai seguindo. Ele não, ele é cross-agente mesmo. Isso aí. Então você consegue configurar diversos agentes. E daí eu vou te dar o exemplo do que eu fiz, que foi brincadeirinha. Boa. Esse que eu te falei da agência de publicidade é de verdade. Eu criei 5 personas para me ajudar agora a cuidar das minhas redes sociais, porque eu tô num momento ali de tentar vender algumas coisas online e tudo. E daí eu peguei e criei um cara de redação, o designer, com características, coloquei todo mundo que eu admiro, que eu gosto de comunicação, coloquei um monte de vídeo meu para ajustar meu tom de voz e eu dou o primeiro comando para determinado job. Então hoje mesmo eu falei assim, eu preciso fazer frases inspiradoras de empreendedorismo no estilo tal, querendo usar esse livro como base. Um agente falou com o outro e eles pegaram e falaram assim, daí o legal é que eles provocam também. Mas isso daqui a gente usou na semana passada, que ele tem um histórico. Que tal ir por essa linha? Topa? Topo. E o legal é que a linguagem fica natural, é conforme você fala. Eu falo muito cara e topo. Então no chatzinho fica assim, topa? Eu topo. E ele segue. Tu alimenta ele com a tua própria base de dados, Isso, então. porque se você quer que ele faça alguma coisa para não ficar um negócio, senão fica um negócio muito mecânico. Então, para colocar, por exemplo, meu site lá tem 20 mil posts. Eu dei meu site todo para ele, Falou, pega aí aí meus posts, estuda e põe no meu tom. E aí ele vai escrever o texto final. Você pode pegar um texto técnico, só que ele vai escrever naquele meu tom. Isso é muito legal. Então vamos lá, no meu caso eu teria que pegar, se eu quisesse alimentar com a minha, com o jeito que eu penso, eu ia ter que fazer, transformar todos os flows em som. Não, link do vídeo. Link do É seu mesmo? vídeo, Não precisa cara. nem transcrever. Nada. Ele já tem a lindo ferramenta. dele é isso, Foda. cara. É muito foda. Porque o ChatGPT, você vai jogar hoje, ele vai falar, eu não consigo ler o vídeo, não consigo escutar o áudio, não consigo ver o vídeo. Olha o Breno falando entendeu? bem dos chineses. Não, cara, mas é verdade, porque isso é muito foda. Lá você joga o link, ele deve estar fazendo hoje usos da parte de legenda, que é muito mais barato pra fazer. Mas, cara, ele traz tudo, mas é muito rápido. E, de novo, você consegue Muito entender. maneiro. É muito legal. Ó, outro que eu tentei fazer de brincadeira com ele, eu peguei, falei assim, eu quero que você peça uma pizza. Né, eu tava em Campinas, que eu queria ver ele navegando no site para ver se ele achava tudo. Uma pizza aqui na minha casa em Campinas, e não sei o que, eu quero tal pizza de pepperoni e tudo. E eu pedi um negócio muito sacana, alite com rúcula. Tá. Que eu acho que não existe Bom, nenhuma espero que pizzaria, não. né, com alite Espero com que rúcula. não. Eu quase pedi cobertura de chocolate para ver como ele ia se comportar também, mas eu não fui tão criativo na hora. E, cara, foi animal, que você vê ele exatamente, ele abre o Google, ele começa a fazer a busca, ele pega a localização, permite a localização pelo sistema isso aí. pra ele pegar, Permite daí ele primeiro. começa a pegar, pegou as pizzarias, entrou em site de cada uma, viu, daí ele pegou e me retornou assim, não consegui achar alite com rúcula, mas posso fazer a ordem da pizza de alite com não sei o que lá e a rúcula em tal mercado. Muito maneiro. Não, é demais, cara. A Manus é sensacional. Usem a Manus, galera. É legal. Aí você vai ver a vida de vocês, vai Ó. ter um... Daí é só, o menino corporativo, só tome cuidado e não compartilhe nenhuma informação do seu trabalho. Tá? Lá, então cuidado, não faça isso. Tenha atenção, porque hoje também o ChatGPT e essas outras ferramentas, vale a pena a gente sempre lembrar. Tá indo pra nuvem, tá? Então, assim, tá indo para uma base de conhecimento comum e pública ali. Então, se você tiver qualquer tipo de informação confidencial, só toma cuidado para não jogar lá, porque em determinado momento, algum tipo de pergunta pode acessar essa informação também.